Como formar leitores na escola? Como formar leitores na escola? Esse é um assunto que eu vou tratar nesse vídeo de hoje, visto que o que a gente tem mais visto na escola são crianças saindo da escola não leitores. E quando a gente fala de leitor, a gente não está falando da pessoa, da prática de só ler, decodificar, né? Codificar o que está escrito e conseguir falar o que está escrito. Não é só essa prática. Então hoje eu quero falar com vocês sobre estratégias de leitura. Estratégias de leitura são práticas que nós, professores, temos que fazer com os nossos alunos diariamente. Eu aprendi essa estratégia de leitura através do livro de Isabel Solé, que chama Estratégia de Leitura, através deste curso no qual eu fui formadora, o Pró-Letramento, e também de outros cursos que eu fiz, como foi o Além das Letras, onde que tinha um módulo, só um módulo, um período enorme de leitura em voz alta feita pelo professor. Ali eu fui entender o que era antecipação, o que era checagem, o que era conhecimentos prévios, o que era inferência, o que era verificação, o que era antecipação, as estratégias de leitura que nós, ao lermos para os nossos alunos, mesmo para a criança que ainda não saiba ler, porque uma coisa a gente precisa desvincular. Mesmo que a criança não domine o sistema de escrita ainda, mesmo que ela não consiga ler com autonomia, ela é capaz de inferir num texto, ela é capaz de antecipar o assunto daquele texto, ela é capaz de localizar informações explícitas nesse texto, ela é capaz de responder uma pergunta de inferência, ou seja, no contexto ela descobriu por que aquele personagem tomou aquela atitude, mesmo ela sendo pequena, mesmo ela não sendo alfabética. Então, eu quero falar aqui com as professoras de educação infantil que estão aqui vendo esse vídeo, os professores da alfabetização, que as crianças ainda não se apropriaram do sistema. Por favor, leia para os seus alunos, leia diariamente para os seus alunos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que não é de qualquer maneira. Primeira coisa que nós precisamos ter, que nós precisamos saber e tomar consciência disso, são as escolhas dos livros nos quais nós vamos ler para os nossos alunos. Uma coisa eu quero chamar a atenção é de que não é porque o livro tem muita imagem e pouca escrita que ele é o ideal para a criança bem pequena, para a criança da educação infantil ou da alfabetização ainda não alfabético. O que vale num livro é a sua qualidade literária, é o que ele traz pra gente, o que você pode fazer a partir dele. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, quando nós lemos para os nossos alunos, nós temos vários objetivos. Nós lemos para fruição, lemos para distração, lemos para emocionar, lemos para nos divertir. Então, até a seleção dos nossos livros tem que estar por trás disso a intenção, a sua intenção ao ler aquele livro. Esse é o primeiro passo, selecionar livros de qualidade literária, de boa qualidade literária. Não selecionar livros porque ele tem muita imagem, porque ele tem pouca escrita, porque os meus alunos são pequenos, não vão entender o que eu estou falando. A criança lê o contexto, se você conseguir fazer as estratégias de leitura no qual eu vou te ensinar aqui, com certeza você vai tornar os alunos leitores no futuro, leitores autônomos, porque a leitura, ela antecede, tá? Ela vem antes da escrita, então não tem essa questão de ele não sabe escrever, ou não sabe escrever, não sabe ler, então ele não consegue entender. Não, ele consegue entender sim. Mas para isso, primeira coisa, você tem que acreditar que essas estratégias, esse trabalho de leitura feita por você, intencionalmente, selecionando qualidade literária, ela precisa ter uma frequência e ela tem que ter uma intenção, assim como eu disse. Segunda coisa, a seleção literária que eu falei, livros de boa qualidade e com variação de gêneros também, que é muito importante. Então eu vou trazer para vocês 5 perguntas que nós devemos fazer
para ativar a compreensão do texto. São estratégias de leitura que você pode fazer através de uma leitura deleite, de uma leitura por fruição, de uma leitura só para divertimento, para distração, ou através de uma leitura que você quer extrapolar, ir além, interpretar, seja oralmente ou escrito. Então eu vou usar como exemplo essa história aqui, ó. Vocês conhecem essa história? Conhecem? E o dente ainda doía, deixa eu mostrar para vocês, de Ana Terra. Essa história vai estar distribuída também pelo Itaú, né, da campanha do Itaú, Leia para uma Criança. Essa história é a história de um jacaré que gosta de tomar banho de sol, era folgado, mas não estava conseguindo descansar, porque ele estava com uma dor de dente danada. Ah, coitado do jacaré! Vieram coelhos, sapos, ratos, tatus, topeiras, patinhos e outros bichinhos para ajudar, mas o dente ainda doía. E aí, o que aconteceu? Ana Terra leva as crianças a pensar como que ia resolver essa situação. É um livro bastante interessante. É claro que é um livro que os professores gostam muito, porque ele trabalha com número na progressão. Deixa eu só mostrar para vocês. Ele trabalha com um jacaré, 2 coelhos, né? 3 corujas e assim vai, até chegar no 10, que é o passarinho, que então o passarinho, e ele também tem aquela questão cumulativa, além de trabalhar com sequência do número, ele trabalha cumulativa. Cada vez que a gente chega em um animal, ela repete tudo que os outros animais fizeram para ajudar o jacaré e não conseguia resolver o problema do dente do jacaré. Até que o passarinho resolve com uma pena, né? A pena que foi no focinho do jacaré, fez cosquinha e ele espirrou e aí o dente foi para bem longe e foi um alívio. E eu gosto bacana no final desse livro, que aí a gente vai trabalhar essa questão das 5 perguntas, que ele fala assim: já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar pro almoço do jacaré. Então, esse livro dá para trabalhar muitas coisas com ele. Mas a minha proposta é trabalhar uma compreensão de texto mais elaborada, baseado em 5 perguntas, nas quais eu vou falar com você agora. A primeira pergunta é a pergunta de ativação dos conhecimentos prévios das crianças. Mesmo que as crianças não saibam ler, mesmo que elas sejam da educação infantil ou que são na alfabetização ou estão numa turma que ele não é letrado, ele não está alfabetizado, simplesmente ativar os conhecimentos prévios é trazer, por exemplo, a apresentação da capa do livro. O que eles acham que que vai acontecer nessa história, de quem vai falar essa história e o porquê que vai falar dessa história. Claro que eles vão olhar a imagem do jacaré e vão falar, vai falar do jacaré. Aí nós vamos ativar os conhecimentos prévios dele a respeito do animal, né? A respeito do animal. Porque na parte da leitura, as crianças que não sabem ler não leram o que está falando do título ainda, né? Eu tô só ativando os conhecimentos prévios dele. E aí, vocês conhecem o jacaré? Como que vive o jacaré? Aonde vive o jacaré? Quem é que sabe falar um pouco mais do jacaré? Você está ativando os conhecimentos prévios dele, trazendo que essa história vai falar de jacaré. Se vai, depois ele vai ter que comprovar se foi ou não. Mas então, mais à frente, eu continuo trabalhando agora com a segunda pergunta. A primeira pergunta foi a ativação dos conhecimentos prévios das crianças, fazendo a leitura da capa, da contracapa. Aí aqui nós vamos chegar na pergunta de previsão do texto, que é a segunda pergunta. Por quê? Porque o título pode prever alguma coisa. Por exemplo, o título dessa história é O Jacaré, o título dessa história é E o Dente Ainda Doía. O que será que vai falar aqui, gente? O que tem a ver jacaré com dente? E deixa eles falarem, porque isso faz com que
as crianças comecem a trazer na memória tudo que tem a ver jacaré e dente, boca grande, vai comer. Isso tudo faz com que ele ative os conhecimentos prévios, ele faça a pergunta, você faça a pergunta e de previsão do que pode acontecer dentro do texto, ok? A terceira pergunta, então eu já falei duas. A terceira pergunta é chamada de perguntas literais e objetivas. O que seriam essas perguntas literais e objetivas? Gente, todo texto, quando a gente trabalha com interpretação escrita ou oral, a gente faz perguntas de coisas, de objetos, de cena, de personagem que aparecem no texto, né? Eu posso fazer perguntas tipo assim: quantos coelhos tentaram ajudar o jacaré? Eles vão lembrar e eles podem, no texto ou no livro, voltar lá na leitura, então na cena, e descobrir dois coelhos. Quais são os personagens que aparecem nesse texto? Está previsto aqui no texto. O que doía do jacaré? Também está previsto aqui no texto. Tem como ele ver, está escrito, está mostrado na cena. Não tem muito o que pensar, é só localizar. As perguntas objetivas são aquelas perguntas diretas que a gente sempre faz nos textos. Só quero lembrar vocês que tudo que eu estou falando aqui, eu posso fazer isso oralmente, mas eu também posso fazer isso na escrita, através da escrita, do registro escrito. Porém, eu quero só esclarecer que não é porque as crianças que não sabem escrever não são capazes de fazer o mesmo processo de quem sabe. Tá bom? Essas perguntas não são feitas para quem já sabe ler, para quem já sabe escrever. Essas perguntas são feitas para todos possam compreender melhor o texto. Então, a terceira pergunta foi perguntas objetivas. Perguntas objetivas e literais, que estão explícitas no texto. A quarta pergunta é a pergunta de inferência. A pergunta de inferência enfatiza aquilo que não está dito, mas está subtendido no texto. Por exemplo, eu fiz questão de ler a última questão, a última fala do livro, justamente porque ela ativa a pergunta de inferência. Quando ele diz assim: funcionou, a pena me deixou bonzinho, já posso matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada deu no pé. Ninguém quis ficar para ser almoço do jacaré. Aí a pergunta é: por que os bichos saíram correndo? Visto que eles ajudaram o jacaré ficou bonzinho. Lembra daquela da ativação dos conhecimentos prévios? Lembra daquela da previsão do que pode falar? Falando da vida do animal, dos conhecimentos prévios, ele falando sobre o jacaré? Então, aqui está a resposta. Não está dizendo que jacaré come esses bichos. Não está dizendo qual seria, na cadeia alimentar, onde estaria o jacaré. O jacaré come o quê? Né? O jacaré poderia comer capim, o jacaré poderia comer outros tipos de alimento, mas a bicharada deu no pé porque não queria ser almoço de jacaré. Então está subtendido que jacaré se alimenta de animais menores, de outros animais. Então, mas não está explícito, só está dizendo assim, não está claro. O jacaré, porém, o jacaré é um animal que se alimenta. Não está escrito aí. E aí que as crianças vão ter que dizer o porquê que a bicharada não quis ser almoço de jacaré. Simplesmente porque o jacaré se alimenta de outros animais. Eles precisam dar esse sentido. Eu me lembro quando eu estava trabalhando com texto com uma turma do segundo ano, eu contei a história de um camaleão. Que o camaleão é um animal, falando um pouco do camaleão, que se adapta ao ambiente que ele está. Eu vou lembrar assim, né? Vou falar mais ou menos. E ele faz camuflagem. O que significa camuflagem? Que ele fica parecido com o local que ele está. Se ele está num tronco de árvore, ele fica mais da cor do tronco. Se ele está perto de folha, ele vai ficando da cor da folha. Aí eu comecei a perguntar, se o camaleão estiver apaixonado, qual seria a cor do camaleão?
fazendo a ligação, tá vendo? Como é que é importante essa questão? Olha, relação, não tá escrito. O que é a cor? Pai de apaixonado, cor do amor, né? Cor do amor é vermelho. E se ele tivesse com muita raiva? Aí ele começa falando assim. Quando chega no final, ele faz uma pergunta. Qual a cor do camaleão se ele estivesse numa grama? Eu não disse qual é a cor da grama. E aí, ele é uma pergunta de inferência. Ele tem que dizer verde. Porque a grama é verde. Que ele se adapta a cada ambiente que ele está. Ele entendeu o que era camuflagem. Então, isso é uma pergunta que a gente chama de inferência. Responder o que não está dito claramente. Não basta colocarmos apenas perguntas objetivas e literais, para ele localizar no texto as informações e escrever simplesmente. Qual o personagem, onde que ele vivia, o que ele comia, onde ele foi, né? Não basta, a gente precisa trabalhar com esses tipos de perguntas. Assim, o texto vai ficar muito mais explorado, muito mais rico e a criança vai começar a entender melhor e compreender melhor, a fazer melhor a sua interpretação. Aí a última pergunta é a pergunta subjetiva. Subjetiva, você já sabe, são as perguntas que ele vai dar a opinião dele a respeito disso. Então, nesse caso, a respeito do texto, a respeito do que ele achou, nesse caso, eu poderia fazer assim: você achou correto os animais saírem correndo e deixarem o jacaré sozinho depois que eles ajudaram? Aí ele pode dizer: eu achei porque senão eles seriam comidos pelo jacaré. Não, eu não achei porque eles tinham que ficar junto do jacaré, já que o jacaré ficou bonzinho. Esse tipo de pergunta é a pergunta de opinião. E nessa pergunta eu preciso respeitar a opinião do meu aluno. É claro que tem que ser coerente aquilo que está sendo falado, que foi explorado. Geralmente a pergunta subjetiva acontece no final, mas a gente sempre tem que trazer. Então, entenderam bem como é que a gente consegue fazer uma interpretação de texto muito mais rica, muito mais exploratória, muito mais, vamos dizer assim, desenvolvendo muito mais a capacidade cognitiva das crianças de interpretação, de ampliação de sentido, de significado? Então é isso. Então não esqueçam, meninos, não esqueçam, professores. 5 perguntas, ativação de conhecimentos prévios, você não precisa nem escrever, você pode fazer oralmente, independente se os alunos sabem ler e escrever, depois que fez a leitura do texto, oralmente, ou então antes da leitura do texto, você vai fazer um levantamento através da capa, através do título, de como você achar melhor, tá? Perguntas de previsão, você pode explorar o título, se for algum livro, a capa contra a capa, né? E até a resenha aqui, até o que está falando aqui do livro, você também pode explorar. A pergunta literal, a pergunta objetiva, temos que ter perguntas objetivas, temos que ter perguntas de inferência e perguntas subjetivas. Toda vez que você pensar em produção de texto, em interpretação de texto, toda vez que você pensar em interpretação de texto, lembre-se dessas 5 perguntas. Verifique se você colocou nas suas perguntas esses tipos de pergunta, essa tipologia de pergunta. Depois você me conta como é que vai ser, como que eles vão se comportar diante dessa forma de interpretar. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe, tá? Se você ainda não é assinante desse canal, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho, gente, senão não vai receber notificação de vídeos novos. E compartilhe com o maior número de colegas que vocês puderem. E até o próximo. Um beijo.